A nossa igreja está acolhendo, desde sexta-feira, a reunião ordinária do Presbitério Rio Preto. São 29 pastores e 20 igrejas que pararam esse período para a gente pensar a vida da igreja e também tomarmos algumas decisões importantes. Essa reunião está acontecendo nesse momento, numa das nossas salas do centro de treinamento, e está todo mundo elogiando que eu estou bonito, bem apresentado hoje. É que nós tivemos um culto de ordenação ao ministério pastoral no culto das 8, então por isso a vestimenta é especial, né? Não é comum no nosso dia a dia. Como igreja, nós temos conversado sobre o tema esperança. Essa é a série que está nos inspirando e nos baseamos nos relatos do evangelista Mateus, especialmente na leitura que Mateus faz de algumas profecias acerca do nascimento de Jesus. Mateus é muito intencional, é muito proposital ao fazer isso, e quando ele relata o nascimento de Jesus, em alguns momentos, ele faz como que uma parada estratégica e diz: isso aconteceu porque estava escrito, isso está acontecendo porque o profeta disse. Então, ao longo destes domingos, nós estamos rememorando isso, aquecendo os nossos corações, nossas memórias e também a nossa fé a partir dessa expectativa de celebrarmos o nascimento de Jesus. Nós vamos juntos ler a palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Não está aí, né? Ok, eu leio aqui. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda a Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes: onde deveria nascer o Cristo? E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então, Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino, e logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante dele, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. E ao entrarem na casa, viram um menino, com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhes deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por um outro caminho. Amém. Eu li o Evangelho de Mateus, capítulo 2, do verso 1 até o verso 12. Mateus apresenta Jesus no propósito que ele havia estabelecido, apresentando a sua genealogia no capítulo 1, e dando os primeiros passos acerca do anúncio do nascimento, quando o anjo aparece a Maria e aparece a José. No capítulo 2, ele já introduz um outro cenário, já o cenário do palácio. Jesus já havia nascido lá em Belém, e ele então nos convida a irmos para Jerusalém. Um grupo de magos vindos do Oriente vão até Jerusalém
eles eram estudiosos do seu tempo, eles eram estudiosos dos astros, eles eram estudiosos das profecias, porque eles sabiam que havia uma profecia sobre o nascimento de uma criança que seria um rei. E o pensamento é lógico: onde os reis nascem? No palácio. É óbvio. Eles vão até Jerusalém, eles vão até o palácio. Quando eles chegam lá, Herodes fica atordoado. Herodes era o rei. E não havia nenhuma expectativa, não havia nenhuma princesa grávida, ninguém estava esperando o nascimento de uma criança. E diz que no palácio e em toda Jerusalém, todos ficaram atordoados. Atordoados. E o Herodes, então, muito proativo, manda chamar os seus súditos. Mandou chamar os sacerdotes, mandou chamar os mestres da lei, mandou chamar os religiosos da sua época. Ele falou: chegou um pessoal aqui dizendo que vai nascer um rei, que tem uma profecia. Que história é essa? E os sacerdotes falaram: de fato, tem uma profecia aí. Buscaram nos escritos e falaram: um profeta falou. E eles então leem a profecia: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. Essa era a profecia. Se no capítulo 1, Mateus cita Isaías, um profeta bastante conhecido, nos livros da Bíblia ele se encaixa na categoria dos profetas maiores. Não é porque ele tinha alta estatura, não. É porque o livro dele é bastante extenso, são mais de 60 capítulos. Ele, Jeremias, Ezequiel são os profetas maiores. Os livros são grandes. Imagina, na época, os livros eram rolos bem pesados, desajeitados. Não era muito fácil ler naquela época, não. Se acha difícil pegar um livro, abrir e começar a ler, naquela época, para ler, a pessoa tinha que querer muito, porque não era prático, né? Então, Isaías é um profeta maior. E na semana passada nós conversamos sobre a profecia do Isaías. É da música que nós cantamos aqui: Emanuel, Deus conosco. Lá no capítulo 7, Isaías fala: a virgem, a princesa, dará à luz um filho e o seu nome será Emanuel. Lembra que na semana passada a gente falou do alvoroço que o pessoal ficou achando que a criança ia nascer ali dali 1 ano ia ter já uma criança correndo por ali e a profecia ia se cumprir. E essa profecia vai se cumprir em Cristo. 500 anos depois, mais ou menos. Bem, no capítulo 2, Mateus cita um novo profeta, não mais o Isaías. Um profeta não tão conhecido assim, o profeta Miqueias. Isaías era um profeta da capital, ele morava em Jerusalém, ele tinha acesso ao palácio, ele era alguém que tinha muita influência na sociedade ali em Jerusalém. Era alguém muito conhecido, provavelmente ele dava entrevistas, tinha coluna nos principais jornais, era alguém que era consultado para dar opinião sobre as coisas. Miqueias é diferente. Miqueias morava numa pequena vila, ao redor de Jerusalém. Essas vilas elas eram estratégicas do ponto de vista militar, porque elas funcionavam como um primeiro ponto de defesa. Em caso de alguma invasão, em caso de alguma ameaça, essas vilas, elas primeiro eram atacadas, primeiro elas defendiam, antes de chegar em Jerusalém. Então havia uma presença militar muito grande, havia uma presença do Estado muito grande. Então muitos servidores de Jerusalém moravam ali e transitavam nessas cidades. Mas a realidade de Miqueias é de alguém que mora numa vilinha do interior, do campo, é rural. E você percebe isso nos escritos dele. É difícil falar para você: leia o livro de Isaías essa semana, que são 60 capítulos. Vale a pena ler o livro de Miqueias. São 7 capítulos. Se você começar hoje, sábado você termina. Um capítulo por dia. E você vai perceber o tom dele.
Você vai perceber o ambiente no qual ele nos insere. É um ambiente camponês, de pequenas propriedades, é um ambiente de uma pequena vila, de uma pequena comunidade, mas um ambiente muito complicado. O ministério de Miqueias se dá no mesmo período em que Isaías. Vocês se lembram que a gente conversou a semana passada sobre o rei Acás? O ministério de Miqueias se dá no reinado de Joatão, Acás e Ezequias. Mas a maior parte do tempo do ministério de Miqueias é no reinado de Ezequias, e as consequências das atitudes e das decisões de Ezequias são o ponto central. Ezequias faz uma reforma religiosa muito importante, que é trazer a centralidade do culto para Jerusalém e restaurar os altares. Porque o povo havia se perdido do ponto de vista da espiritualidade, adorando vários deuses, e havia espalhado por essas vilas vários pequenos santuários. Então em cada vila tinha um pequeno santuário a um deus, a um ídolo, e Ezequias acaba com tudo e centraliza o culto. Isso é bom, não é? Sim. Ele traz tudo para o templo, e ele fala, pessoal, é aqui. E há só um Deus. A questão é que isso tem consequências religiosas, sociais, políticas e econômicas. Por quê? Mexeu com poder. Todo esse ambiente religioso ao redor de Jerusalém movimentava uma multidão, movimentava poder e movimentava dinheiro. Quando Ezequias tira isso, abre um colapso, e num sistema político corrompido, isso abre caminho para todo tipo de injustiça, corrupção e violência. E Ezequias faz isso, mas o reinado dele não é dos melhores também não. Ele faz coisa boa, mas ele faz coisas muito ruins. E aí, na denúncia de Miqueias, ele vai falando de todos os abusos, de toda a violência, de toda a injustiça, de toda a desigualdade sofrida pelo povo. Casas sendo invadidas, propriedades sendo tomadas, pessoas sendo espancadas, violentadas. Ele fala, a felicidade foi arrancada da casa, as mulheres foram violentadas, os campos foram tomados à força. E ele é um profeta que denuncia o palácio. Havia um grupo de profetas no palácio. Lá no capítulo 3, entre o 2 e o 3, há um conflito entre Miqueias e os profetas do palácio. Porque os profetas do palácio falavam assim, olha, vocês profetas que estão dizendo que vai ser um caos, que nós vamos sofrer e que isso aqui vai ficar tudo ruim, calem a boca. É exatamente isso que eles falam. Calem a boca, vocês não sabem o que vocês estão dizendo. Deus vai nos livrar. E Miqueias ouvia Deus falando, pode falar para o pessoal se preparar, prepara o lombo porque vai piorar. Não vai ficar bom. Os profetas do palácio tinham compromisso com o palácio. Eles precisavam manter o status do rei, precisavam manter a popularidade do rei, porque mantendo a popularidade do rei, mantinha o emprego. Mantinha o status de ser profeta no palácio. É funcionário público. Aí é a corrupção da religião. O Miqueias vai e fala, não é nada disso, está tudo errado. Vocês que deviam amar a justiça, vocês detestam a justiça. Vocês que deviam promover o bem, vocês estão promovendo o mal. Vocês que deveriam dar segurança para o povo, vocês estão ameaçando o povo. Vocês que deveriam proteger o povo, vocês estão colocando o povo numa condição complicada. E o tempo todo ele vai repetindo a expressão, o meu povo, o meu povo, o meu povo. Aliás,
a forma como Miqueias desenvolve o seu ministério e registra a sua profecia tem uma forte influência do Reino do Norte. E aí a gente precisa contextualizar aqui. Quase todo domingo a gente está voltando nessa história, Reino do Norte e Reino do Sul. Israel foi dividido ao meio, Israel ficou no norte, Judá no sul. O norte foi invadido pelos assírios, na verdade foi uma aliança, né? Os assírios falaram assim, olha, se vocês não fizerem aliança com a gente invade e destrói tudo. E aí o pessoal do norte faz a aliança, essa aliança é militar. E eles fazem a mesma proposta para o Reino do Sul. O Acaz fala, não vou fazer essa aliança. Quer lutar, luta sozinho. Eles então começam a ameaçar o Reino do Sul. Nessa coisa de invadir o Reino do Norte, muita gente foi para o Sul. Há uma projeção de que essas pequenas vilas, que abrigavam algo em torno de 1.000 pessoas, chegaram a ter até 15.000 pessoas. E aí há uma forte influência do profetismo de Israel no profetismo de Judá. E Miqueias é uma dessas pessoas. A forma, a maneira de registrar e de trabalhar a profecia é muito parecida com os profetas do norte. Não se parece em nada com Isaías, não se parece nada com Jeremias, é bem diferente. E aí essa expressão, o meu povo, ela vai se repetindo no livro o tempo todo. Mas lá no capítulo 5, verso 2, diante de todo esse cenário, o Miqueias profetiza, mas tu, Belém de Judá, não és a menor das cidades, porque de ti sairá o líder, o pastor do rebanho, que vai cuidar do povo. Para a gente, parece quase uma poesia isso, né? A gente imagina Belém, a cidade que Jesus nasceu, a gente imagina o presépio, a gente imagina todas essas coisas. Mas Belém era só uma pequena vila. Ela tinha algum status e ela foi conhecida por algum tempo como a cidade de Davi. Só que Davi, boa parte da vida dele não foi em Belém, ele nasceu em Belém. Mas depois ele vai para Jerusalém quando ele se torna rei. E quando ele chega em Jerusalém, Jerusalém é que ganha o status de cidade de Davi e não mais Belém. Belém foi rebaixada. Uma pequena vila, a única projeção que ela tinha era um nobre filho que tinha saído de lá. O filho sai e aí a mãe fica órfã de filho. Porque voltou a ser essa vilinha que ninguém dava nada. E Miqueias fala, não é do palácio que vai vir o rei. Não é da capital que vai vir o rei. Não é do grande centro que vai vir o rei. Não é da onde emana o poder na nossa sociedade que vai vir o rei. O rei vai surgir de uma pequena vila, porque ele não é um rei como os outros. Em nada ele se parece com quem está governando. O que a gente está vendo aqui não é vontade de Deus para as nossas vidas. Mas quando nascer em Belém o nosso rei, o nosso Messias e o nosso libertador, ele sim, ele será o nosso pastor e ele vai conduzir Israel, povo dele. E vai fazer isso com amor. E vai fazer isso com cuidado. E vai fazer isso com carinho. Por que é que Mateus resgata exatamente esse trecho da profecia? Essa profecia ela está incrustada aqui no Evangelho de Mateus, bem no meio do relato entre Herodes e os magos. No diálogo e nos acordos deles ali, no meio desse cenário, vem a profecia, falando acerca de Belém e falando acerca de um líder. Lembra que eu disse que Mateus é intencional? Quem era o responsável por cuidar do povo naquele momento? Herodes. Ele era o rei.
Essa era a responsabilidade dele. Responsabilidade assumida sob juramento. Quando ele é ungido rei, quando ele é nomeado rei, isso é comum, qualquer rei faz isso. Está ali para servir o povo. Você pode discutir o que é servir, mas ele está ali para cuidar do povo. Se você assiste filmes da era medieval, você vai ver isso, né? Reis que sofrem pelo povo. Recentemente vi uma entrevista de um dos herdeiros da coroa aqui no Brasil, e na fala dele tem muito isso, né? É o nosso povo. Nós gostaríamos de cuidar do Brasil, mas o Brasil não quer o nosso cuidado, é mais ou menos assim. Herodes deveria cuidar do povo. Herodes deveria dar segurança para o povo. Herodes deveria proteger o povo. Mas Herodes não tinha nada disso. Herodes, aliás, nunca foi conhecido por sua compaixão. Quando Jesus nasce, qual é o decreto que ele estabelece? Matem todos os meninos. Herodes é conhecido como um assassino. Eu acho que ele mesmo nunca matou ninguém, mas mandou matar muita gente. Um dos historiadores conta que Herodes era um cara tão sanguinário e tão opulento, que antes da sua morte, ele deixou uma ordem. Quando fosse constatada a sua morte, eles deveriam prender e assassinar não sei quantas pessoas na cidade. Porque ele queria ver muita gente chorando no velório dele. Ele que deveria ser aquele que ia proteger o povo e falar, vocês não precisam se preocupar. Ele era a ameaça para o povo. E o povo depositava a esperança nele. As pessoas tinham esperança nele. As pessoas almejavam o favor do rei. Os religiosos que estavam no palácio não estavam ali porque era vontade de Deus. Estavam ali porque era confortável para eles. Manter o status, manter a função, manter o papel, manter salário, manter liberdade. Era isso que estava em jogo. Não era a vontade de Deus. E nesse sentido, Mateus denuncia, trazendo a profecia de Miqueias, ele aponta para o sistema presente e diz, isso está corrompido. Não há nada bom aqui. Mas em Belém, uma pequena cidade, um pequeno vilarejo, o lugar mais improvável, de lá vai surgir o rei. Isso é totalmente contracultural. Totalmente contra. Os sacerdotes deveriam estar na expectativa pelo nascimento de Jesus. Os religiosos deveriam ser os primeiros a estarem com seus corações aquecidos, aguardando ardentemente o cumprimento da profecia. Mas a esperança deles não estava nas promessas de Deus. A esperança deles estava naquilo que o sistema podia oferecer para eles. E cá para nós, o sistema tem muito a oferecer. Muito. Para tudo quanto é gosto. Porque talvez você olhe para a realidade de Herodes, você olhe para a realidade dos sacerdotes, e você fala, quem sou eu? Como dizia minha avó, eu mal tenho um pires para dar leite para um gato. A verdade é que nós somos confrontados com essas negociações o tempo todo. O tempo todo tem alguém querendo fisgar a nossa esperança. O tempo todo tem alguém chamando a nossa atenção e dizendo, olha, você precisa confiar nisso aqui. O tempo todo tem alguém tirando a sua atenção da vontade de Deus e colocando o seu coração na história. A sua realização na história.
E quando nós depositamos a nossa esperança naquilo que é finito, quando nós depositamos a nossa esperança naquilo que é palpável, sejam bens materiais, sejam recursos, sejam pessoas, a gente começa a trilhar um caminho para nos perdermos. Porque não tem como você fazer isso e não se vender. Quando você dá o passo nessa direção, você já entregou seu coração. Não tem como. Não adianta falar, eu vou só até ali. É só um pouquinho, porque não tem como. A gente vive aqui nesse mundo, não tem como fugir disso. É isso, a gente é pressionado mesmo. Os religiosos foram pressionados, eles foram ameaçados. O acordo era esse: ou você defende o império, ou não tem você. Ou a sua fé, ela enaltece o sistema, ou você não tem direito a exercitar a sua fé. E eles optaram por enaltecer o sistema. Mas da onde menos se espera, surge gente dizendo, eu tenho uma expectativa em algo muito diferente. Eu sei que vai nascer uma criança. Profetizar Belém como lugar do nascimento de Jesus é totalmente subversivo. Porque a gente imagina o nascimento de Jesus nesse cenário dos presépios que a gente vê por aí, a gente cria no nosso imaginário. Com árvore de Natal, pisca-pisca, a vaquinha mascando assim, sorrindo, né, balançando a cabeça para lá e para cá. Mas era um lugar totalmente inóspito. Um lugar totalmente inadequado. Um lugar fétido. Eu tenho certeza que nenhuma mulher aqui, em sã consciência, daria à luz naquele lugar. Nenhuma. Nenhuma. Mas Miqueias fala, é aí, da situação menos provável, que surge a nossa esperança. São nos momentos de maior conflito, de maior pressão, de maior opressão. São em meio às maiores tragédias que a nossa esperança renasce. É em meio a essas situações de liminaridade. A liminaridade são essas situações trágicas que exigem de nós uma mudança totalmente diferente. Perdeu o chão, perdeu a estrutura, perdeu o paradigma, perdeu o modelo, perdeu o valor. Uma situação de liminaridade, enchentes, terremotos, guerras. Avalia a sociedade brasileira com qualquer sociedade pós-guerra. É totalmente diferente. Quem viveu a experiência da guerra tem uma outra perspectiva de mundo, de vida. Quem já perdeu tudo, vive uma realidade muito diferente de você, que nunca perdeu nada. Às vezes a gente olha para situações na nossa vida e dá essa impressão de que tudo acabou. E o nosso impulso é querer resolver o problema, e para resolver o problema a gente paga qualquer preço. Para resolver o problema a gente faz qualquer coisa. E isso é colocar a esperança no que é finito. Quando na verdade o Evangelho vem e nos surpreende com situações improváveis.
com caminhos improváveis. E em meio a situações mais adversas, a esperança renasce. Conversava essa semana com uma pessoa, vivendo um drama conjugal. E o sentimento no coração é de que não dá mais. Não tem mais para onde ir. E de fato, você vai sentar com ele e não tem o que fazer. Não tem uma solução. Não tem assim uma receita. Não tem uma decisão que você fala, ó, faz isso e tudo se resolve. Não existe. E eu falei, olha, o único caminho é você confiar em Jesus. Para que, em meio a essa situação sem solução, a esperança renasça. No momento mais inesperado, da forma mais inesperada. Você não vai nem ver, você não vai nem perceber. Simplesmente é miraculoso isso. É miraculoso isso. Porque é muito fácil negociar. Eles são pressionados o tempo todo a resolverem o problema. E é fácil resolver o problema. É muito fácil. É um telefonema e está tudo certo. O nosso desafio é aguardarmos o cumprimento da promessa. Quando, como igreja, nós preparamos esse ambiente, o rito de acender uma vela é muito mais do que um ritual. A vela, cada uma de uma cor, é muito mais do que a combinação de cores, que aliás eu nem sei se combina essas 4 cores aqui. A questão é que cada uma delas comunica uma verdade, nos lembra um trecho da história da salvação e renova em nós a esperança num Deus vivo, que olha para mim e para você e diz, você é meu povo. E é de Belém, uma cidadezinha de nada, que vai nascer uma criança. O que uma criança pode fazer? Nada. Uma criança indefesa, totalmente dependente. Está aqui a solução para a sua vida. É essa criança. E o que a gente tem que fazer é aguardar. Miqueias anunciou a profecia 8 séculos antes de Cristo. 8 séculos. Mateus tem a inspiração do alto de dizer, esse é o cumprimento da profecia. Aqui se cumpre. Deus é fiel e cumpre a sua palavra. Nós estamos nos aproximando das celebrações de Natal. E é muito fácil a gente negociar essa celebração de um jeito confortável. Natal é gostoso. E Natal é para ser gostoso e bom. Mas é muito fácil tornarmos o Natal somente uma festa de fim de ano, em que você gasta dinheiro, come muito e ainda corre o risco de se desentender com seu cunhado. Mas o Natal pode ser muito mais. Pode ser a experiência de um encontro com Cristo. Pode ser a vivência de ver brotar no seu coração a esperança que havia sido perdida. Porque as circunstâncias que você está vivendo hoje são muito difíceis. Porque a realidade ao seu redor conspira contra você. Porque ninguém perto de você está ajudando. Aliás, tem um monte de gente atrapalhando.
Então, ao invés de celebrar o Natal, tendo isso como perspectiva, tenha Cristo. E coloque a sua confiança em Cristo. Apresenta esses problemas para Cristo. O seu coração nas mãos de Cristo. A sua vida na cruz de Cristo. Ele é a revelação plena da graça de Deus. Ele é a nossa esperança. Feche seus olhos. Abra o seu coração diante de Deus. E a partir daquilo que Ele falou ao seu coração, responda a sua resposta. A palavra de Deus foi anunciada, apontando Cristo a razão da nossa esperança. Somos convidados a esperar nele, a esperar por ele e a descansarmos nele. Jesus, pastor do rebanho, os nossos corações estão diante de Ti. As nossas aflições estão diante de Ti. As nossas lutas, o nosso cansaço, o nosso desapontamento, até as nossas dúvidas. Mas tudo isso nós queremos colocar diante do Senhor. E suplicamos, toma-nos nos teus braços. Somos o teu rebanho. Somos o teu povo. Somos teus filhos. Tem misericórdia de nós. Acende em nós a esperança viva, transformadora, da verdade de Cristo nas nossas vidas. Que Cristo seja mais do que uma ideia bonita ou um personagem a ser honrado, mas que Ele seja o nosso Senhor e Salvador, nosso resgatador e o nosso mediador. Que a nossa vida seja marcada pela vida de Cristo em nós e pela esperança em Cristo em nós. Para a glória do Teu nome oramos. Amém.